Lúcio Sêneca foi um estadista romano e filósofo histórico que compreendeu que para vivermos bem, precisamos ser estudantes constantes da maior de todas as coisas, a própria vida. Em seu ensaio moral sobre a brevidade da vida, Sêneca nos lembra com urgência que nosso recurso mais valioso, o tempo, não pode ser renovado. Portanto, mantendo isso em mente, aqui estão 10 das lições mais importantes sobre a gestão do tempo extraídas dos escritos de Sêneca. Número 1. Muitas pessoas são cuidadosas e econômicas na proteção de suas propriedades pessoais, mas quando se trata de desperdiçar tempo, elas são extremamente extravagantes. Estamos falando de algo que devemos tratar com frugalidade. Sêneca nos alerta que não valorizamos o tempo como um recurso valioso, embora possa ser o nosso bem mais precioso e menos renovável. Imagine ver alguém muito rico atirando dinheiro para a rua. Certamente consideraríamos essa pessoa louca. No entanto, vemos a nós mesmos e outros desperdiçando algo muito mais valioso todos os dias: nosso tempo. A quantidade de tempo que temos é incerta, mas é certamente limitada. É claramente mais absurdo desperdiçar tempo do que dinheiro, porque, ao contrário do dinheiro, não podemos obter mais quando ele se esgota. Para perceber o valor de um ano, pergunte a um aluno que ficou retido em uma disciplina. Para compreender o valor de um mês, pergunte a uma mãe que deu à luz um bebê prematuro. Para entender o valor de uma semana, pergunte ao editor de um jornal semanal. Para perceber o valor de uma hora, pergunte à pessoa que acabou de perder um voo. Para entender o valor de um segundo, pergunte à pessoa que escapou por pouco de um acidente. E para perceber o valor de 1/1000 de segundo, pergunte à pessoa que ganhou uma medalha de prata nos Jogos Olímpicos. Embora a quantidade de tempo que temos seja incerta, uma coisa é certa: este tempo é limitado, como a morte. É um luxo para os desperdiçadores de tempo assumirem que o tempo é barato. Quando usado corretamente, o tempo torna-se um amplificador, mas quando gasto sem consideração, torna-se uma fonte persistente de arrependimento. Número 2. Segundo Sêneca, não devemos investir todo o nosso tempo no futuro. Aqueles que dedicam todo o seu tempo às suas próprias necessidades planejam cada dia como se fosse o último. Nem os jovens devem cair na armadilha de temer o amanhã. Todos somos culpados de passar muito tempo a preparar o futuro, mas é importante vivermos no presente, não adiarmos a nossa felicidade e não pensarmos que ela está no futuro. Nosso futuro é incerto e está fora do nosso controle. A vida futura para a qual trabalhamos pode nunca chegar. Estamos tão ocupados e preocupados com o futuro que muitas vezes deixamos o presente passar despercebido ou sem ser desfrutado. E então, quando somos velhos e estamos em nosso leito de morte, percebemos finalmente como a vida é curta e valiosa, e ficamos com arrependimento por não a termos aproveitado ao máximo quando tínhamos a chance. Imaginem estar no meio de uma sobremesa, morrendo de sede, e encontrar uma corrente de água. Se não tivéssemos certeza de quando essa corrente pararia de fluir, não beberíamos o máximo que pudéssemos? Da mesma forma, devemos aproveitar ao máximo o nosso tempo, aproveitar ao máximo o nosso presente. É importante planejarmos nossos 30, 40, 50 e mais além, mas não devemos permitir que eles nos roubem o nosso precioso presente. Só podemos viver um momento de cada vez e só podemos viver uma vez. Portanto, escolhemos viver o momento presente. Número 3. Viva a vida por si próprio. Não pense que um homem viveu muito tempo apenas porque tem cabelos grisalhos e rugas. Ele não viveu muito tempo. Ele apenas existiu durante muito tempo. Todos nós temos coisas específicas que desejamos em nossas vidas, seja um emprego dos sonhos, uma casa dos sonhos ou um relacionamento dos sonhos. No entanto, a maioria de nós não chega perto de alcançar muitas dessas coisas porque estamos presos em um emprego que não suportamos, apenas para pagar as contas, ou em um relacionamento que fingimos amar porque não queremos estar sozinhos. Simplesmente deixamos a vida passar por nós. No mundo de hoje, que é tão grande e movimentado, nos enganamos dizendo que não temos tempo suficiente para experimentar novas atividades. Estar ocupado com coisas que não gostamos é a maior distração e nos leva a viver uma vida medíocre. Passamos os dias cumprindo nossas obrigações, mas estamos ausentes de nós mesmos, confundindo o fazer com o ser. A melhor maneira de investir seu tempo é investir na criação de uma vida que ame.
Se você não sabe o que ama ou o que quer, faça a si estas perguntas. Se eu tivesse mais tempo, que coisas poderia fazer? Se pudesse mudar algo agora em meu ambiente, fazendo uma digressão sobre mim mesmo, o que seria? Talvez acabe por perceber que quer mudar de emprego, entrar em forma ou dedicar-se a um novo passatempo. Número 4. Pratique a premeditação dos males, como aprendemos com Sêneca, enquanto desperdiçamos nosso tempo duvidando e procrastinando. A vida continua, e a procrastinação ocorre quando há um conflito entre a gratificação imediata dos impulsos, como não fazer nada e perder tempo, e os compromissos a longo prazo, como completar um relatório de vendas. Muitas vezes, a parte que ganha é a busca por prazeres imediatos. Psicologicamente, isso é conhecido como inconsistência temporal. Embora fazer um trabalho significativo ao longo dos anos seja mais importante para a maioria de nós do que procrastinar, o cérebro humano tem uma tendência enraizada para o que está aqui agora. No entanto, a premeditação é um método eficaz e direto para combater essa procrastinação. A ideia por trás é perguntar a si antes de fazer algo: o que pode correr mal? É uma forma de visualização negativa. Uma vez identificadas as distrações ou problemas, pode planejar soluções para contorná-los, preparando-se antecipadamente e reconhecendo as distrações com antecedência e respondendo a elas. Definir uma hora, um local e condições adequadas pode evitar a atração de impulsos imediatos. Preparando e programando antecipadamente o que quer fazer e comprometendo-se com isso, tem 2, 3 vezes mais probabilidades de cumprir. Número 5. O maior obstáculo para viver é a expectativa. A nossa necessidade de procrastinar é mais forte no início de uma tarefa. Mesmo que tenhamos eliminado todas as distrações e estejamos prontos para começar a trabalhar às 8 da manhã, conforme planejado, o nosso cérebro ainda terá uma forte atração para encontrar uma desculpa e fazer algo mais fácil. A razão pela qual é muitas vezes difícil começar algo é que não há expectativa de uma recompensa imediata. Às vezes, a recompensa está anos no futuro. No entanto, se conseguirmos tornar a recompensa imediata, teremos uma boa razão para começar. Por exemplo, se procrastinamos vendo vídeos no YouTube, podemos fazer um acordo conosco mesmos de que não será permitido ver o YouTube até que tenhamos completado uma certa quantidade de trabalho. Número 6. A vida é suficientemente longa e fomos presenteados com uma quantidade generosa de tempo para alcançar grandes realizações, desde que seja investido sabiamente. Trabalhamos arduamente para ganhar 2 coisas: dinheiro e tempo livre que podemos dedicar a atividades de lazer. Passamos 8 a 9 horas por dia trabalhando para ganhar tempo livre, mas muitas vezes desperdiçamos esse tempo livre arduamente conquistado em coisas irrelevantes, como beber em um bar com colegas de trabalho ou amigos, assistir programas de televisão ou conversar simplesmente junto ao bebedouro. Mesmo que gostemos do nosso trabalho diário, devemos tentar minimizar o tempo que passamos trabalhando. Nunca mais poderemos recuperar essas horas extras, elas desapareceram para sempre. Podemos começar um grupo de leitura no escritório que se reúna durante o almoço, nos fins de semana ou à noite, quando temos muito tempo livre. Devemos aproveitar ao máximo esse tempo livre meditando, lendo, fazendo exercícios ou escrevendo em um diário, qualquer coisa que possa acrescentar valor à nossa vida. Número 7. Dedique tempo para refletir sobre o seu passado. Sêneca informa-nos que a vida é demasiado curta e cheia de ansiedade para aqueles que esquecem o passado, negligenciam o presente e temem o futuro. O tempo está dividido em 3 partes: o presente, que é transitório, o futuro, que é incerto, e o passado, que é alterável. Todos os ensinamentos modernos sobre a gestão do tempo dizem-nos para nos concentrarmos no presente com o olho no futuro. Todos se concentram no incerto e transitório. Mas Sêneca diz-nos para prestarmos atenção ao nosso passado. Se quisermos prolongar a nossa vida, temos de ter autoconsciência suficiente para nos lembrarmos das lições do nosso passado e sermos mais eficazes hoje. Quando paramos e pensamos verdadeiramente em examinar quem éramos no passado e o que fez de nós essa pessoa, é bastante esclarecedor. Refletir sobre o passado e envolvermos-nos em introspeção beneficia a alma,
ajuda-nos a estar presentes e a compreender as mudanças que ocorreram dentro de nós. Também nos dá uma visão clara e focada de quem somos hoje e de quem queremos ser amanhã. Além disso, ajuda-nos a assumir a responsabilidade e controle sobre nós próprios e sobre as nossas ações. Por vezes pode ser difícil ver até onde chegamos, especialmente se nos compararmos com os outros. No entanto, dedicar tempo a refletir sobre o passado dá-nos espaço e tempo para vermos até onde chegamos na vida. Número 8. Pare de perder tempo com as trivialidades da vida. Como aprendemos com Sêneca, se as pessoas querem saber quão curta é a sua vida, devem refletir sobre a pequena parte que dedicam a si próprias. Cada vez mais tempo nos nossos dias é passado a olhar para ecrãs, a percorrer atualizações de estado. Com que frequência damos por nós a dedicar o nosso tempo a atividades sem propósito? Para além da procura de ganhos monetários e sociais, jogar casualmente um jogo de vídeo sem qualquer mérito particular. É perder tempo que poderia ser usado para desenvolver competências úteis, exercitar-nos ou enriquecer-nos com literatura, arte ou música. Se as pessoas viessem ter consigo durante todo o dia a pedir $20, recusaria. Mas ao longo do dia, as pessoas vêm ter consigo pessoalmente, mediante telefonemas, e-mails ou até mensagens de texto, a pedir o seu tempo, e você simplesmente dá-o. Devemos estar empenhados em viver para nós próprios, pelo menos na maior parte do tempo. A pessoa que diz sim a todos os pedidos depressa descobrirá que não tem tempo para si própria e que está a viver para os outros e não para si própria, conforme a sua própria visão da vida. Número 9. Invista o seu tempo na criação de novas memórias. Se deres dinheiro a um homem rico, ele tentará duplicar o seu dinheiro investindo em locais onde obterá o máximo retorno. Da mesma forma, todos nós devemos investir o nosso tempo sabiamente, e os melhores retornos que podemos obter com o nosso tempo são investindo na criação de novas memórias e na filosofia. Sêneca diz-nos que a memória é mais duradoura do que a dor. Passamos tanto tempo a perseguir coisas que tornam a nossa já curta vida ainda mais curta, como os luxos e o lazer. Um dos inimigos da felicidade é a adaptação, diz o Dr. Thomas Gilovich, professor de psicologia da Universidade de Cornell, que estuda a relação entre dinheiro e felicidade há mais de 2 décadas. Outros investigadores descobriram que as memórias das experiências de vida, por mais fugazes que sejam, proporcionam uma felicidade mais duradoura do que os bens materiais. Assumir novos desafios, passar tempo com os entes queridos, viajar e procurar novas oportunidades. Não somos as nossas posses, somos a acumulação de tudo o que vimos, as coisas que fizemos e os sítios onde estivemos. Número 10. Procurar o equilíbrio. O equilíbrio é um princípio fundamental na filosofia de Sêneca, que acreditava na importância de uma vida equilibrada e harmoniosa. Ele ensina-nos que o tempo bem gasto não deve ser limitado apenas ao trabalho e à produtividade implacável. É essencial reservar tempo para cuidar de si próprio, nutrir relações com família e amigos, perseguir interesses pessoais e desfrutar de momentos de descanso e relaxamento. Na busca do equilíbrio, Sêneca encoraja-nos a não nos tornarmos escravos do trabalho ou das responsabilidades diárias, recordando-nos que a vida não deve ser vivida apenas ao serviço de obrigações e tarefas, mas sim como uma experiência plena e gratificante. O autodesenvolvimento e a autorreflexão que nos ajudam a conhecermos-nos melhor e a encontrar um equilíbrio são igualmente importantes. Além disso, cultivar relações significativas com a família e os amigos é uma fonte de apoio emocional e de ligação humana essencial para a nossa felicidade e bem-estar. Passar tempo com os entes queridos, partilhar momentos de alegria, envolvermos-nos em conversas profundas e oferecer apoio mútuo, nutrir laços afetivos e reforçar a nossa rede de apoio são cruciais para um equilíbrio saudável. Ao reservar tempo para os nossos interesses e paixões, estimulamos a nossa criatividade, alimentamos a nossa curiosidade e encontramos uma fonte de realização pessoal fora das exigências da vida cotidiana. Por último, o descanso é vital para recarregar as nossas energias e evitar o esgotamento. Permitir-nos momentos de relaxamento, seja mediante uma boa noite de sono,
de passeios na natureza, de momentos de contemplação ou simplesmente de pausas durante o dia, ajuda-nos a restaurar o nosso equilíbrio físico e mental, renovando a nossa capacidade de enfrentar os desafios diários. Em conclusão, procurar o equilíbrio implica reconhecer que o tempo bem gasto vai para além da mera produtividade. Engloba cuidar de nós próprios, relacionarmos-nos com os nossos entes queridos, perseguir interesses pessoais e descansar adequadamente. Esta procura de equilíbrio permite-nos desfrutar de uma vida plena e significativa, evitando ser reféns do tempo e encontrando harmonia em todas as áreas da nossa vida. Vivendo hoje, refletindo sobre o passado, investindo o nosso tempo sabiamente e procurando o equilíbrio em todos os aspectos da vida. Ao incorporar estes princípios nas nossas vidas, podemos cultivar uma profunda apreciação pelo tempo e viver vidas mais preenchidas e cheias de significado. Agradeço por assistir até o final do vídeo. Se você é novo no canal, gostaríamos que se inscrevam para acompanhar nosso conteúdo. Faremos o máximo para oferecer vídeos que possam agregar valor à sua vida. Esperamos revê-lo em breve. Até mais.